Bom, voltando então ao que estávamos falando. Mas e se eu tiver a frequência do genótipo, mas eu não tenho a frequência do alelo? Será que eu consigo resolver os exercícios da mesma forma? Sim. Nesse caso, a frequência do alelo vai ser a raiz quadrada da sua respectiva classe em homozigose. Pois nesse caso, estamos considerando a probabilidade de um espermatozoide A encontrar um óvulo A. Então, por exemplo, se eu tenho que o genótipo azão da população corresponde a 0,4, ou seja, 40% da população, quanto que corresponde só o alelo azinho, tá? Dentro dessa população. Por que eu tenho que fazer esse tipo de conta, gente? Porque o alelo azão, ele tá tanto no genótipo azão quanto no azão-azinho, tá? É por isso que esse cálculo ele é tão importante, porque eu preciso saber a frequência do alelo dentro da população e não do genótipo como um todo. Então, se é a raiz quadrada de 0,4, eu tenho que a frequência do alelo azão é 0,63. Tudo bem? A gente sempre arredonda esse valor, ok? Bom, vamos ver outro exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha esse conjunto de gametas aqui, tá? Entre espermatozoide, óvulo, enfim. E eu tenho uma frequência de 0,3 de azão. E uma frequência de azinho de 0,7, tá? E os gametas aqui eu tô levando em consideração, como eu disse, óvulo e espermatozoide. Como eles se combinam aleatoriamente, como é que eu calculo essa frequência? Então, a frequência de ser azão é a frequência de ser azão, certo? Ao quadrado. Tudo bem? Então, ó, 0,3 vezes 0,3, tá? É a frequência de ser azão ao quadrado. E a frequência de ser azão-azinho é o 0,3 vezes 0,7. Só que o que eu tenho que levar em consideração? Quando eu faço quadrado de Punnett, não fica assim? Azão-azão, azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho? Eu não tenho duas vezes o azão-azinho em probabilidade? Ou seja, metade dos casos podem ser azão-azinho? Aqui é a mesma coisa. Então, eu levo aqui em consideração, ó, 0,3 vezes 0,7 dá 0,21 e 0,3 vezes 0,7 que dá 0,21, certo? Então, é duas vezes 0,3 vezes 0,7, tá? Por isso que é 2pq. E a chance de ser azinho é 0,7 vezes 0,7. Então, no final, a frequência dos genótipos vai ser 9% de azão-azão, 42% de azão-azinho e 49% de azinho-azinho, tá? As frequências de alelos e genótipos não mudam na nova geração, tá? Então, isso aqui é a frequência do alelo e isso aqui é a frequência do genótipo, são coisas diferentes, tá? Bom, P, então, é a frequência de azão, Q é a frequência de azinho. Então, P ao quadrado vai ser o meu azão, como eu já tinha dito. Então, se o meu P vale 0,3, o meu P quadrado vale 0,09, que corresponde a 9%. Estou só explicando o que estava no slide anterior. 2pq vai ser a frequência de azão-azinho. Eu não tenho sempre duas vezes ele no quadrado de Punnett? Então, vai ser 2pq. 2 vezes 0,3, que é a frequência do azão, vezes 0,7, que é a frequência do azinho. Isso dá 0,42, 42%. Frequência do azinho, Q ao quadrado. 0,7, que é a frequência do azinho, ao quadrado, que dá 0,49. Tudo bem? Se eu repetir isso para várias gerações e a população estiver em equilíbrio, elas vão se repetir sem alterar. Qual que vai ser a única diferença? Que isso aqui é bem menos cobrado de vocês, mas acontece, tá? Que é o caso do X. Por quê? Porque a mulher tem 2X e o homem tem um só. Então, no caso do homem, o cromossomo X, ele vai trazer ou o azão ou o azinho, você concorda comigo? Não tem como ele trazer azinho, porque ele só tem um X. Então, a frequência do alelo azão pro homem, tá? Vai ser o P. E a frequência, ou melhor, a frequência do genótipo vai ser a mesma frequência do alelo, tá? Então, para ele ser, por exemplo, se eu pensar normal e albino, tá? Para ele ser normal, a frequência dele é a mesma frequência do alelo azão. Para ele ser albino, é a mesma frequência do alelo azinho. No caso das mulheres, como nós temos dois alelos porque nós temos dois cromossomos, isso não se altera ao que a gente vinha falando até o momento. Então, qual que vai ser a aplicabilidade disso? Por exemplo, daltonismo é uma doença ligada ao X, né? Anomalia visual recessiva que os indivíduos têm
dificuldade, né, deficiência na distinção de cores. Os homens daltônicos são 8%, tá? Tem um gene XDzinho, pois eles estão sempre em hemizigose, que a gente chama, eles só têm um cromossomo X. E as mulheres daltônicas, 0,64, porque elas são homozigotas recessivas, tá? Então, a frequência de homens com doenças recessivas é muito ligadas ao X é muito maior do que em mulheres, tá? Então, por exemplo, a frequência de homens daltônicos 8% é 0,08, né? Se eu levar isso em consideração, a frequência do alelo do daltonismo na população é a mesma frequência de homens daltônicos, tudo bem? Então, isso aqui a gente vai ver com um pouco mais de detalhe depois, mas é basicamente isso, tá? A frequência do alelo para as doenças ligadas ao X é a mesma frequência de homens afetados. Para mulher, a gente tem que incluir naquela conta que a gente fazia do P ao quadrado, 2PQ, que é o quadrado, porque as mulheres têm 2 cromossomos